Bom dia, nação. Bora para análise aqui dos comentaristas do programa da ESPN Brasil, falando sobre a grande vitória do Flamengo em cima do Nublense, partida pela Libertadores da América, que foi a estreia do técnico Sampaoli. E o técnico Sampaoli estreou muito bem, com muito time, com muita intensidade, principalmente no primeiro tempo. O Flamengo conseguiu fazer o resultado e teve aí a atuação do Marinho e do Vidal, que foram surpresas na escalação do Flamengo como titulares para essa partida. Nós vamos aqui analisar nesse momento, já chega deixando o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e vá rapidinho nos comentários. Vamos fazer uma resenha aqui. Uma enquete de hoje é o seguinte: você aprovou a atuação do Flamengo na estreia do técnico Sampaoli? Escreva nos comentários, vamos ver qual é a opinião da torcida do Mengão. Bora pro vídeo de hoje, crédito canal ESPN Brasil, link na descrição. A visão, não sei se vocês concordam. O que você acha, Breler? Sim, o Marinho teve algumas oportunidades, aproveitou mal, ele não consegue ter uma sequência, essa dificuldade dele no Flamengo. Se a gente coletar ali com pinça, a gente vai achar algumas boas atuações que deram até esperança ao torcedor rubro-negro de ter um Marinho mais efetivo, mas ele não conseguiu. Quem sabe agora com o Sampaoli, mesmo não sendo titular absoluto, essa condição do Marinho, mesmo com o Sampaoli ainda instável, ele possa ser um jogador com mais minutos, com um protagonismo maior, quem sabe até ser uma espécie de Michael, o que o Michael era em 2021, o Marinho se tornar um reserva muito utilizado, primeira ou segunda opção do treinador para o ataque. É isso que se espera do Marinho. Ele tem bola para acrescentar mais, para acrescentar bola parada, como a gente viu no primeiro gol, para dar passe, para buscar o centro do campo. E essa movimentação... Soltar um mini míssil aleatório? Também, mas essa movimentação que o Marinho faz, você não gosta muito, jogador com o pé invertido... Gosto. Quando? Eu sou fã do Robin. Neymar na grande fase, jogando no Barcelona, no Santos, do lado esquerdo. Quando funciona, eu acho lindo. Eu não gosto quando é forçado. Quando o cara joga melhor no lado... O cara é canhoto. Joga melhor pela esquerda, mas colocam na direita. Porque aí eu não gosto. Mas não é o caso do Marinho. Ele sempre se destacou bem do lado direito. Ele tem essa característica do chute. Mas essa movimentação aí do segundo gol, de buscar os jogadores do meio, de cortar ali e tentar dialogar com o Pedro, com o Gabigol, é importante para essa formação. Porque eu entendo que o Everton Ribeiro vai ter um pouco mais de dificuldade, porque o Sampaoli prioriza para essa posição jogadores que atuem muito abertos, mas que sejam de velocidade. E o Marinho tem velocidade e um pouco do que se exige da função do Everton Ribeiro, que é ser um ponta armador. E o Marinho tem qualidade, o Marinho tem talento para isso. Então ele pode ser esse jogador que combine essas duas características. Ponta de velocidade, mas ao mesmo tempo que não seja aquele cara de levar sempre para a linha de fundo, mas de buscar o contato com o meia, com o Vidal apoiando por ali. E eu gostei desse sistema, porque é um sistema que polêmico, o torcedor do Flamengo, a torcida do Flamengo não gosta de 3 zagueiros. Mas se a gente observar o Flamengo na fase defensiva, que é quando os zagueiros são realmente testados, o Flamengo jogou com linha de 4. Sim. Então, não foi ali os 3 zagueiros postados, o time fechando em linha de 5. E pode ser que em algum momento, enfrentando um time de mais qualidade, ele tenha de defender com linha de 5. Mas não era o caso do Nublense. Então, ele defendeu com 2 linhas de 4 e na fase ofensiva, os 3 zagueiros foram importantes. Porque aí eram 3-2-5. O que o Sampaoli explicou e muita gente levou para o lado da galhofa, a gente enxergou na prática como funciona. 3 zagueiros, ele libera. O Thiago Maia era o volante centralizado, mas quando o Flamengo atacava pela direita, por exemplo, o Gerson segurava um pouco mais do lado do Thiago Maia e o Flamengo tinha 5 jogadores livres completamente para atacar. Então, você dá retaguarda para os jogadores de frente e o Flamengo tem esse problema já há algum tempo de recompor lá na frente, jogadores ofensivos ajudando pouco, e esse equilíbrio pode vir, não necessariamente com 3 zagueiros de ofício, ele pode usar um Felipe Luiz ali, fechando pelo lado, o Rodrigo Caio quando voltar, um zagueiro de mais qualidade, mas para dar essa retaguarda na hora que o Flamengo perder a bola e for contra-atacado. Então, para mim, faz sentido, pelo menos quando o Flamengo tem a bola,
ter essa formação com 3 homens ali atrás, e ele já usou isso no Santos, no Atlético, em outros clubes. Não é uma formação que inviabilizou e que deixou o time menos ofensivo. Pelo contrário, o Sampaoli sempre foi um treinador ofensivo, mesmo quando jogou com 3 zagueiros. E é óbvio, né, Mari, que os jogadores vão começar a assimilar, a entender que o Sampaoli quer deles com o passar do tempo, com os treinamentos. Ele deu um treinamento praticamente segunda e terça, mas segunda era a recuperação da maioria por causa do jogo do final de semana. Exatamente, por isso que ontem passa também pela postura dos jogadores, né? Por chamar a responsabilidade, por construírem o placar, mais do que a mão do técnico em si, né? De mudanças e alterações. No lance do Marinho, da segunda assistência, é muito interessante da gente perceber, nesse sistema de fechar com os laterais, né, dos 3 zagueiros, e não necessariamente descer uma linha de 5 para a pressão começar lá na frente, que o Marinho percebe a pressão do Thiago Maia no homem da bola, ele percebe a aproximação do Thiago Maia, e ao invés dele já recuar, né, para a bola voltar para o adversário, ele permanece. Então ele percebe a pressão do Thiago Maia e ele já também se antecipa para pegar essa bola, porque é um entendimento, né, entre os jogadores. Então não necessariamente quando a bola, a gente viu muito isso no Flamengo, do Vitor, dessa temporada. O Flamengo muito confuso com essa marcação. Ou ficava só os 2 atacantes e aí o time dava um espaço e recuava demais, que era justamente aquela posição do João Gomes / Thiago Maia, ou ficava muito lá na frente e aí, por conta muito do Davi Luiz avançar com a bola, o time sofria na recomposição. O Marinho, ele percebe essa aproximação do Thiago Maia, ele mantém, ele guarda a posição dele ali para agir rápido e aí ele consegue tomar a frente do outro jogador do Nublense. E mais um ponto sobre a escalação quando sai. Eu acho que já deu para perceber e já dá para normalizar que o Gerson não é um volante nesse time do Flamengo, o volante defensivo. Então a torcida olhou e falou assim, 3 zagueiros e 3 volantes? Tá de brincadeira, né? Porque ele entra com 3 zagueiros e de origem 3 volantes. O Gerson não é mais esse volante. O Gerson, ele sai pro jogo completamente. E em vários momentos ele era o cara que fazia essa ligação pelo lado esquerdo. Ele voltava para pegar essa bola e ele já conduzia porque ele tinha muito espaço. Então, com o Sampaoli transformou praticamente o Gerson nesse meia que ora cai pela esquerda e se aproxima muito da área. E a origem do Gerson. E é a origem do Gerson, exatamente. Ele foi recuando e aí ele retornou. Então, é uma possibilidade de, com o Sampaoli, ele ganhar mais esse homem nessa posição. Porque, em teoria, quando a gente olha no papel esse Flamengo, ele não tem um meia criativo, né? Porque ele entra com 3 volantes, 3 zagueiros, e aí Pedro, o Gabriel, Marinho e o Ayrton Lucas. Então, quem que é esse cara? Que uma hora foi Arrascaeta, uma hora foi Everton Ribeiro. O Flamengo não tem esse homem hoje, esse 10 criativo, né? Então a gente vai observar se ele vai transformar o Gerson nesse cara que circula mais nesse setor, ou por vezes pode ser o Gabriel, como ele jogou com o Dorival. E mais um ponto interessante do Marinho, que no Olympique o Sampaoli ele conseguiu resgatar o Payet, que era um jogador muito importante para o Olympique, ficou um tempo numa condição física, inclusive muito abaixo. O Sampaoli puxou a orelha, forçou, fez todo um trabalho até de nutricionista, enfim, para o Payet voltar à forma, porque ele era muito importante para o time. E aí eu acho que com o Marinho ele tende a ganhar mais essa confiança até do próprio jogador, né? Porque se a gente viu muitos erros do Marinho, também foi por um excesso de vontade. A hora que ele poderia servir, ele tentava os chutes, que característica dele pegar muito bem na bola. Então eu acho que o Sampaoli, ele pode conseguir tirar um pouquinho mais de algumas peças do Flamengo que até então não entregaram, né? Marinho, Gerson, enfim. Você citou Marinho, Gerson, mas além deles, outro jogador que pode voltar a render é o Gabigol. O Gabigol, eu sempre tinha cuidado quando o Gabigol não fazia gols de falar, o Gabigol está em má fase só porque não está marcando. Mas, de fato, o Gabigol está com confiança baixa. A gente percebe que mesmo quando ele pega ali na armação, ele recebe a bola mais de trás, ele não tem acertado com tanta frequência. Ele tem hesitado muito em algumas jogadas. E o Sampaoli pode dar esse conforto para ele de jogar mais livre ali na frente, se aproximar e, aos poucos, também retomar a fase goleadora, jogar próximo da área. Então, só por esse primeiro jogo, muita gente não dá para cravar o que vai ser o Flamengo do Sampaoli por um jogo contra o Nublense e ainda a estreia.
mas já deu para ver alguns indícios e o Flamengo que o Sampaoli desenha pode ser muito benéfico ao Gabigol. Deixar o Gabigol novamente próximo da área e, ao mesmo tempo, retomar a confiança, porque ele vai novamente participar mais, ele tende a ser protagonista nesse estilo de jogo. A gente vai continuar falando sobre o Flamengo, sobre Gabigol, que você destacou agora, a dupla Pedro-Gabigol, mas a gente está vendo aqui na nossa tela, com a apuração da nossa produção, do Luciano Borges, inclusive com palavras, com depoimento do Dorival Júnior, que está muito próximo de acertar com o São Paulo, de ser o novo técnico do São Paulo. Está vendo aqui, ó? Está encaminhado acordo com o São Paulo, palavras do Dorival Júnior com a nossa produção, com o Luciano Borges. Daqui a pouco a gente vai ter informações ao vivo do São Paulo lá no Morumbi. O Rafael Prates está por lá. Aliás, o Rafael Prates vai falar do Palmeiras, que joga logo mais. Mas nós vamos falar também do São Paulo Futebol Clube com a saída do Rogério Ceni e com essa provável chegada do Dorival. Volta do Dorival Júnior para o tricolor do Morumbi, salvou o tricolor do rebaixamento. Eu não me lembro que ano foi, 2016, 2017, por aí, 17, que chegou o Hernanes e tal. 17. E agora o Dorival chega aí com essa responsabilidade de levantar o tricolor que está mal das pernas, tem jogado mal. Vamos voltar a falar do Flamengo? O Pedro bateu mais um recorde ou igualou o Zico? Ele passou o Zico em número de gols na Libertadores. Olha o Pedro aí. É um privilégio para mim, né, poder passar o ídolo máximo do Flamengo, né, o Zico, que é um cara que eu cresci ouvindo ele dentro de casa, né, meu pai sempre falava dele, né, e ficava até arrepiado sempre quando falava dele. Então, para mim, não só para mim, mas para minha família, é uma marca muito, muito gratificante de poder, né, com todo respeito, passar o Zico. Mas, como eu falei, a gente entra em campo pelo Flamengo eu principalmente realizo um sonho a cada dia, né, de jogar aqui no Flamengo. Espero poder representar bem o Zico e todos, né, da torcida do Flamengo. Gostei, com todo respeito, mas eu passei o Como é que passa com todo respeito? Com jeitinho. Tem que ter reverência, né? Desculpa, fazendo a reverência. Recordistas do Flamengo na Libertadores, números de jogos de Gabigol e Pedro. O número de jogos que eles precisaram para ultrapassar aí a marca do Zico. O Gabigol precisou de 21 e o Pedro precisou de 30 jogos. O Zico fez 16 gols em 21 jogos pelo Flamengo na Libertadores. Pedro e Gabigol, uma discussão antiga, porque o Gabigol, ele conquistou a torcida do Flamengo, conquistou títulos, teve protagonismo naquele ano antológico rubro-negro de 2019. O Pedro chega depois, demora para conseguir o seu lugar no time, finalmente consegue jogar junto com o Gabigol, com o Dorival Júnior, porque antes eu lembro que o Renato Portaluppi disse que eles não podiam jogar juntos. O Rogério Ceni também dizia que não conseguiria colocar os dois juntos porque precisava de muita gente para marcar, enfim, o Pedro não marcava, tal. Finalmente conseguiram. Aí chega o Vitor Pereira, parece que vão se separar. Agora chega Sampaoli. Será que vai de novo a dupla? Que vai, cabe dentro desse esquema do Sampaoli que a gente falou. Eu falei aqui que o principal candidato a dançar é o Everton Ribeiro. A torcida do Flamengo ficou brava como se fosse eu que estivesse tirando o Everton Ribeiro. Não sou eu que estou tirando o Everton Ribeiro. Acho que dentro da cabeça do Sampaoli, eu enxergo se a dupla funcionar. O Sampaoli é assim, né? Se as coisas estiverem funcionando. Acho que o Gabigol pode, como o Brelê lembrou, resgatar essa confiança que gente como o Marinho e ontem já mostrou, o Gerson, que é aquela coisa, você sabe, o Marinho ontem não desiste do lance porque ele sabe que o cara que está no banco quer aquele tipo de atitude. O Gerson jogou mais como meia porque sabe que o cara que está no banco quer esse tipo de atitude. Tem aí um DNA pregresso de outros momentos que eu acho que o Gabigol também pode se readaptar. Acho que o caminho é ele esquecer aquela história de quero a minha posição de volta, que ele ameaçou ali no fim com o Vitor Pereira. Se entrar numas, aí tensiona, inclusive do lado do Sampaoli. Tem que pensar em jogar mais pro time. E vai muito do momento também, né? Acho que do próprio jogador, assim, do entendimento pessoal, de momento de carreira, porque o Gabriel, ele vem passando por essa transição, né? Do cara que já não joga mais tão perto do gol,
muito porque ganha uma concorrência por ali, que vem crescendo, que é o próprio Pedro. E aí, o ano passado, com o Dorival, ele desempenha bem essa função de servir um pouquinho mais atrás, não deixando de marcar gols importantes, como em Libertadores, enfim, em decisões. E aí, ele herda a camisa 10, tem todo esse contexto também da 10, né? Todo esse momento vivendo. E aí ele não consegue desempenhar esse ano. E vem essa memória dele afetiva de centroavante, de quero brigar por isso. Então tem que entender também que momento que o Gabriel está vivendo, porque em determinados momentos do jogo parece que ele está meio deslocado mesmo de posição. Não por qualidade, obviamente, falta de qualidade, mas por talvez um momento dele, assim. Não sei se estou me sentindo bem aqui, não sei onde eu posso servir mais o time, onde eu posso ser mais útil, porque é justamente no momento em que o Flamengo também está passando por essa transição. Com o Dorival, não. Com o Dorival estava tudo encaixadinho, estava todo mundo indo bem, todas as posições estavam bem cobertas. Então o Gabriel desempenhava onde quer que ele caísse. Hoje não, o Flamengo ainda está passando por essa reestruturação, com o Gabriel tentando se encaixar no lugar onde ele rende melhor para o time também. Tem uma questão matemática que, por linhas tortas, favoreceu o trabalho do Dorival, que ele perde o Bruno Henrique. O grande dilema com os outros técnicos era quem tirar, porque você tinha a questão com o Bruno Henrique. Como o Bruno Henrique, infelizmente, né, acaba se machucando logo na chegada do Dorival, ficou facilitada essa questão. Agora, esse dilema matemático volta. Mas alguém tem que sair do time. A tendência... Daqui a pouco volta a Arrascaeta. E aí? Então. Mas a tendência agora é o Bruno Henrique disputar a posição com o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas vai ser um jogador com mais liberdade e o Bruno Henrique vai ser essa opção para jogar como jogou o Marinho do outro lado. Bem encostado na linha lateral e também com a obrigação de dialogar com os homens do meio. Se ele volta com uma linha de 4, ele pode usar o Ayrton e o Bruno? Não. Será que o Ayrton vai conseguir segurar mais ali agora? Então, e será que o Bruno consegue ter a mesma explosão que sempre teve para jogar ali? O Ayrton está voando, é o jogador mais bem preparado fisicamente do Flamengo. O Bruno Henrique vai conseguir ter essa explosão agora em termos de centralizar, poder dialogar com o ataque, com o Pedro, com o Gabigol, ele também tem essa capacidade. Então eu imagino que agora o Bruno Henrique, a questão é recuperar... não pode queimar nenhuma etapa, a potência física. Aí, a partir 100% recuperado, o Bruno Henrique tem condição de ser esse jogador espetado pelo lado. E quando a gente imagina esse Flamengo, nossa, mas o São Paulo engessa muitos pontas, eles precisam ficar muito abertos. A gente já vê um desenho diferente do Vitor Pereira. A gente já enxerga esse time funcionando de forma mais natural, respeitando um pouco mais as características, e o Gabigol com mais liberdade de encostar na área. Sim. Essa era a principal reclamação do Gabigol. Com o Vitor Pereira, ele estava jogando muito afastado do Pedro. Ontem a gente tem uma movimentação no primeiro tempo que é emblemática. O Gerson dando a bola no pivô para o Pedro, ele de primeira acionando o Gabigol, que ocupa o espaço do centroavante. Então, o jogo de posição não é engessado. O jogo de posição exige que os jogadores tenham leitura em campo para ocupar os espaços deixados pelos companheiros. E com Pedro e Gabigol, o Gabigol também tende a se beneficiar dessa associação nesse sistema de jogo, porque o Pedro vai abrir muito espaço para ele infiltrar e desenhar um pouco do que era com o Dorival. Não nesse esquema de jogo de posição, mas de uma forma um pouco mais... o jogador precisa ter essa disciplina, né? Como o Marinho teve, a Mari explicou bem. Pô, vai pressionar, mas eu preciso guardar o meu espaço aqui, já que o volante está espetado. Mas com essa inteligência, e o Flamengo tem jogadores muito inteligentes para cumprir o que o Sampaoli deseja, eu acredito que é um bom caminho. O Flamengo pode conseguir retomar o melhor nível de alguns jogadores, mas como você sempre bate na tecla aqui, Abel, se não tiver respaldo ao treinador no momento de oscilação, em que ele errar uma abordagem de jogo, a coisa não funcionar, você precisa entender que ali há um desenho, há uma filosofia de jogo e isso é complexo, isso demanda certo tempo. E tem risco, né? O jogo do Sampaoli é um jogo de risco. O histórico dele, você pega, tem sempre aquela, o pessoal brinca, tem sempre aquela goleada inusitada. Pelo Santos, ele tomou umas goleadas pro Ituano, pro Botafogo de Ribeirão Preto, pro Palmeiras, que aí também é um jogo mais igual, mas tem esses sustos. No Flamengo, tudo reverbera muito. Eu fico imaginando uma goleada de meio de Campeonato Brasileiro, um dia que as coisas não deram certo, a grita, principalmente em rede social. Já pensou? Aí volta a turma dos 3 zagueiros, assim, que não enxerga os 5 na frente, só enxerga os 3 atrás. Aí começa. Só para completar a informação, os maiores artilheiros do Flamengo na Libertadores, na história,
Gabigol, 28 gols na Libertadores. Pedro, agora 17. Zico, 16, ao lado de Bruno Henrique. Então, Gabigol, 28. Pedro, 17 gols, passou o Zico ontem. Zico, 16. Bruno Henrique, 16. Everton Ribeiro, 11. Essa é a minha... Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo agora cedo. Vamos ficar de olho aí e atento como que vai jogar agora o time do Sampaoli a partir dessa partida do Campeonato Brasileiro contra o Internacional, que vai ser uma partida muito importante, que é fora de casa. O Flamengo precisa evoluir, né, com o time, com o elenco que tem. Vamos ver como o Flamengo vai jogar, mas a expectativa é muito boa. O time mostrou uma evolução muito grande com a chegada do técnico Sampaoli. Já começaram as vitórias seguidas, né, com sequência. Vamos ver agora com o Internacional, que é um adversário bem qualificado, e provavelmente nós veremos aí uma partida bem mais difícil, bem mais disputada. Vamos ver como o Flamengo vai jogar e qual vai ser a escalação do técnico Sampaoli, porque aí dessa partida vamos ter uma ideia de como serão as próximas escalações do técnico Sampaoli no Flamengo. Tá certo, nação? Grande abraço, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.